Oi, pessoal, sejam bem-vindos à aula onde trataremos sobre falha da reversão e continuidade da tendência. Vamos lá? Inicialmente, nós vamos fazer aqui uma revisão. Sabemos que para a gente ter dupla confirmação de reversão, lembrando que aqui nós estamos trabalhando com uma tendência de alta e aqui a gente tem, o nosso movimento de tentando reverter, a nossa dupla confirmação de reversão, tá? Aqui eu exemplifiquei no formato 2Ms, mas, claro, poderiam ser 2Ws, E também um W e um pivô, tá bom? Mas eu vou aqui me ater a esse exemplo inicialmente, tá? De 2Ms e um M e um pivô. Então, gente, o que acontece? Quando a gente tem a dupla confirmação ocorrendo, a gente sabe que em seguida nós precisamos fazer o quê? Acompanhar o tempo limpo do movimento que gerou, essa dupla confirmação. Nesse caso aqui de 2Ms, o movimento que gerou a dupla confirmação, no caso, o segundo gatilho, e consequente, claro, que a gente sabe que precisa superar a RGB aqui, a gente precisa verificar o quê? Esse movimento amarelo que gerou esse segundo gatilho, jogar ele no tempo limpo. Lembrando que muitas vezes a gente tem esses 2Ms, vou desenhar aqui abaixo, dessa forma, olha, mais acima. Então, o que a gente precisa fazer? Deu dupla confirmação, acompanhe o tempo limpo desse movimento, porque ele vai tentar superar a RGB. Então, em qualquer altura que aconteça aqui o gatilho, no caso, o nosso segundo M, a gente tem que acompanhar o tempo limpo desse movimento que gerou esse segundo gatilho para observar a superação da RGB, tá? Então, nós precisamos fazer esse acompanhamento. E quando temos a dupla confirmação no formato M pivô, nós precisamos acompanhar esse movimento. Lembrando que aqui nesse caso, muitas vezes, ao acompanhar esse movimento, a gente faz o quê? Análise de topo-fundo, No caso aqui vai ser o nosso topo, ó, deixa eu marcar de rosa. Aqui o nosso topo, aqui o nosso fundo. Analisamos o tempo limpo, analisamos linhas de tendência, fazemos toda aquela nossa análise que a gente sabe fazer, que a gente aprendeu até aqui. E aí, na marcação da linha de tendência, muitas vezes a linha de tendência ela fica aqui mesmo, nessa região, e aqui acaba sendo a quebra de linha. Mas existem casos que a gente vai fazer assim, olha só, vai acabar ocorrendo o seguinte: quando a gente faz isso aqui, quando ele faz esse movimento aqui, acaba gerando pra gente, ao analisar esse movimento aqui no tempo limpo, porque a gente tem que analisar desde o início do movimento até aqui embaixo, Só que aqui, houve uma quebra de linha, aqui é consolidação, fundo, fundo. Então, quando a gente faz essa análise, a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes a linha de tendência pode ser que dê para fazer desta forma, olha. A gente tem que analisar a proporção dos movimentos, claro, gente? Então, muitas vezes esse movimento aqui de quebra, do que fez o pivô, proporcional, a gente consegue fazer uma linha dessa forma, tá? Só alertando vocês nesse caso. Você vai precisar analisar todo esse tempo limpo da queda e pode acontecer da linha ficar dessa forma, e aí você vai precisar estar analisando tudo que eu vou falar daqui para frente dessa forma. Então, tudo vai depender de como você consegue marcar a linha de tendência aqui, tá? Se é aqui daqui para trás, ou se você consegue um movimento proporcional aqui, de forma a conseguir marcar essa linha de tendência aqui para observar tudo que eu vou falar em seguida. Mas o objetivo é mostrar para você que você precisa analisar toda a queda, no caso aqui, a gente está trabalhando com a queda, toda essa queda aqui, seguinte a dupla confirmação, que iniciou, que gerou a dupla confirmação. Então, toda essa queda que gerou dupla confirmação, nós precisamos estar analisando no tempo limpo, tá? Então, gente, sempre que ocorre dupla confirmação, nós precisamos fazer essa análise do tempo limpo dessa movimentação que gerou essa dupla confirmação. E aí, pessoal, observando o tempo limpo disso, nós vamos observar se vão ocorrer falhas, tá? E essa falha acontece quando a gente analisando esse movimento amarelo que eu mostrei para vocês aqui, olha, tá vendo? Quando a gente faz essa análise do movimento amarelo,
a gente observa, ó, vou desenhar aqui o tempo micro disso aí, vou desenhar até de amarelo. Então, a gente tem ali uma linha de tendência, a gente tem aqui no movimento amarelo, ó, tô ampliando esse movimento amarelo, ó, pra gente enxergar, tá? Então, a gente tem ali a nossa linha de tendência, temos todos os toques, e aí começa a ser construída uma quebra de linha proporcional, seguindo todos os parâmetros, andada, 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 quebra de linha proporcional, tá? E aí, quando nesse momento, ao acompanhar esses movimentos amarelos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ao acompanhar esses movimentos amarelos aqui, ó, que geraram a dupla confirmação de reversão, ao fazer esse acompanhamento no tempo limpo dele, nós acabamos encontrando dupla confirmação contrária. Ou seja, se nós estamos trabalhando aqui com a reversão, que no nosso caso aqui nós temos uma tendência de alta, né? Como eu mostrei para vocês. E aí nós estamos tendo uma dupla confirmação de reversão. Ou seja, estamos tendo venda aqui. Era uma alta, estamos tendo dupla confirmação de venda, ou seja, dupla confirmação de reversão. E aí, gente, ao acompanhar o tempo limpo do movimento que gerou a dupla confirmação, no caso, o tempo limpo deste movimento, ampliando aqui para vocês verem, nós observamos neste tempo limpo que está ocorrendo dupla confirmação de compra. E essa dupla confirmação pode ocorrer tanto no formato um W e um pivô, ou então no formato 2Ws. Ele poderia vir e fazer, né, toda a estrutura de acordo com tudo que vocês aprenderam até aqui, tá? Seguindo todas as regras, tá, pessoal? Então, gente, quando isso ocorre, principalmente se ocorre aqui, ó, na RGB, né? Às vezes ele vai mais além um cadinho, vai até um TTA. Então, quando a gente tem dupla confirmação ocorrendo no tempo limpo deste movimento amarelo, dupla confirmação de compra, ou seja, estávamos trabalhando com uma venda, agora nós temos dupla confirmação de compra. Estávamos trabalhando com uma reversão, agora nós temos uma indicação de continuidade. Nós chamamos isso aqui de falha, né? Houve uma falha na dupla confirmação de reversão, né? E essa falha indica para a gente uma continuidade. Da mesma forma aqui na frente, ao acompanhar, né, esse movimento aqui que gerou dupla confirmação, né, que a gente tem o movimento daqui a aqui, a fazer o acompanhamento desse movimento, nós observamos aqui, pessoal, vou também ampliar para vocês, nós temos aqui o quê? Ó, uma tendência, temos ali um movimento, e já temos aqui, ó, nossa, vou desenhar até da mesma cor para vocês observarem. Temos ali, ó, ao fazer o pivô, já é a construção disso aqui, a gente já enxerga isso aqui, né? Então, isso aqui é o nosso pivôzinho ali, ó. E aí, em seguida, ao acompanhar no tempo limpo, nós também enxergamos o quê? Falha. Em qualquer dos formatos, tá? Pivô, 2Ws, um W e um pivô. Então, nós, ao acompanharmos após a dupla confirmação de reversão, que é esse desenho preto que eu mostrei para vocês inicialmente, nós, ao acompanharmos o tempo limpo do movimento que gerou essa dupla confirmação, né? A gente vai lá, coloca no tempo limpo, faz todo o estudo, nós verificamos uma falha que seria justamente a indicação, nesse caso nosso aqui, de uma compra. Sempre indicação do movimento contrário ao movimento que a gente estava operando. Antes estávamos tratando de uma reversão, de uma venda. Agora, na falha, a gente tem uma indicação de compra, tá? Então, a partir desse momento aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos esquecer momentaneamente o nosso pensamento de reversão, tá? Então, a gente vai esquecer. Vamos, no máximo, se você não quer operar essa compra aqui, essa falha, que você pode operar essa compra, você pode muito bem fazer a compra nessa falha aqui, comprar, esquecer a reversão, que no caso aqui seria uma venda, né? Porque a gente está trabalhando aqui com a alta e a reversão, no caso, seria a nossa venda. Você vai esquecer essa vendinha indicada pela reversão, pode encerrar essa venda, pode fazer compra se quiser, né? Lembrando que essa compra tem como alvo, inicialmente, o alvo mais certeiro
é esse alvo aqui nessa região de topo, tá? E todos os TTAs que envolvem aqui. Mas como a gente está trabalhando nesse movimento, aqui a gente está numa consolidação, né? O preço está resolvendo para onde vai ainda. O seu alvo certeiro é aqui nesse topo, tá? Então, gente, esse é o seu alvo dessa falha, né? Então, essa falha te dá aquele topinho ali como alvo, tanto ali como aqui também. Então, quando você faz aqui, analisa aqui, observa a falha ocorrendo aqui, o seu alvo é aqui nessa região. O preço pode, além pode, tá? Mas aí a gente vai trabalhar em aulas futuras, você vai fazer o acompanhamento, porque quando você está operando essa falha, você está operando um movimento mais micro. Por quê, gente? Eu não ensinei para vocês que vocês vão estar analisando esse movimento aqui, ó, no tempo limpo? Então, vocês passaram a analisar exclusivamente um movimento, né, topo-fundo separado. Você parou de analisar tudo que você estava analisando antes e está analisando agora e operando, se você optar por operar, esse movimento em específico, vermelho agora. Então, você está operando este movimento vermelho. E aí, você vai operar ele de forma isolada. Você, a princípio, se quiser operar esse movimento, você vai esquecer toda essa análise aqui de trás, a princípio. Vai operar sabendo que o alvo dele, a princípio, é aqui. Se ele for além, né? Se ele não falhar naquele movimento ali, você vai buscar alvos mais para frente. E aí, claro, você vai confluir com todo o estudo que você fez aqui do movimento para trás, tá? Mas lembrando para vocês que a partir do momento que eu estou fazendo essa análise micro aqui, olha só, que eu fiz essa análise micro da falha, observei que ocorreu a falha, tá? A falha naquela reversão preta que a gente estava enxergando, observei que ocorreu essa falha, estou fazendo agora uma compra que mostra pra gente uma continuidade da tendência. Eu tenho aqui uma análise de um movimento topo-fundo em separado, como eu falei para vocês, desse movimento aqui, ó, tá? E aí posso fazer essa comprinha, mas o que acontece, gente? Toda vez que nós temos dupla confirmação, nós temos que fazer o quê? Acompanhar no tempo limpo do movimento. Então, se você quiser operar isso, pode operar, mas você vai precisar estudar o tempo limpo de todo esse movimento para acompanhar, para ver se chegando nos alvos ele não vai falhar. Tá? Mas aqui nessa aula, o que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade de ocorrer essa falha, tá? Então, essa falha, ela pode ocorrer, a princípio, pela técnica base, você identifica a falha e encerra a sua posição, né? A posição que você encontrou até então, que é de reversão, que é esse movimento preto nosso. Então, a gente tem aqui, ó, até o momento, olha, deixa eu apagar pra gente poder visualizar melhor. Então, gente, peraí. Então, deixa eu tentar apagar aqui, pessoal, calma aí. Vou deixar assim mesmo. Então, nós temos o que aqui ocorrendo? Nós temos a nossa dupla confirmação de reversão, tá? E aí, a gente verificou uma falha aqui, tá? Aqui e aqui. Falha verificada, tá bom? Então, é assim que a gente verifica a falha, né? E a falha indica pra gente uma continuidade da tendência original. A gente tem essa tendência rosa. Quando a gente identifica a falha aqui na frente, né? A falha dessa reversão preta, a gente tem uma continuidade do movimento da tendência principal, tá? Então, a gente tem aqui uma continuidade da tendência do movimento principal. E a gente começa a apostar nessa continuidade. E aí, vem um detalhe importante. Após a verificação dessa falha, né, nós somente vamos apostar novamente na reversão quando ocorreu o quê, gente? Um novo gatilho. Nesse caso aqui, um novo M. Se estivéssemos trabalhando aqui com Ws, né, seria um novo W. Então, nós só vamos apostar novamente na direção de reversão, e preste atenção que isso é muito importante. Quando no tempo limpo dessa consolidação aqui, né? Você vai acompanhar no tempo limpo dessa consolidação um novo M. Como que ocorreria isso, gente? Você aqui observando, você vai observar movimentos em onda, tá? Nessa subida. No próprio tempo limpo aqui, ó, da consolidação toda, aqui você vai conseguir montar uma linha de tendência, vai ver quebra e vai ver um novo
M. Da mesma forma aqui, gente, você vai enxergar movimentos em onda no próprio tempo limpo aqui de análise da consolidação, vai fazer sua linha de tendência e vai observar um novo M. E é assim que você vai aguardar, tá bom? Um retorno da reversão. E é assim que vai ocorrer um retorno da reversão para você, tá? Então, aqui nós temos 2 M's, tá? De reversão, com uma falha e um novo M, tá bom? Dando pra gente o retorno à reversão, um novo M de reversão, indicando o retorno à reversão. Ao mesmo tempo que ali na frente nós temos o quê? Um M e um pivô de quê? De reversão, com uma falha e um novo M, indicando pra gente o quê? Um retorno à reversão. Então, gente, essa aula é sobre isso, né? Caso vocês identifiquem essa falha, é só permanecer com sua janelinha da consolidação lá, aguardando a visualização de um novo M, tá? Sempre no tempo limpo desta consolidação. E aqui da mesma forma, sempre no tempo limpo da consolidação, é só aguardar um novo M, que a sua reversão vai ser retomada, tá bom? E é sobre isso esse módulo. Nesse módulo a gente vai tratar da identificação, do acompanhamento e identificação dessa falha e observação da continuidade e do retorno à reversão, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem e até a próxima.